uma dica especial do pessoal da Guia-se Botucatu. Temos aqui o QR Code do Guia-se, por favor, também para segui-los no Instagram. Aí você sabe da novidades, né, na força do parceiro. Queria chamar ao palco o Henrique e a Érica do Guia-se para a nossa dica de hoje. Sejam bem-vindos, o palco é de vocês, pessoal. Bom dia a todos. Como a Miriam falou, eu sou a Érica, da Guia-se Botucatu. Nós somos uma agência de marketing, somos uma franquia, e aqui a gente tem a nossa unidade. E hoje a gente trouxe uma dica sobre marketing, mas algo um pouco diferente, o antes desse marketing acontecer. Alguém tá passando. Sim. Então, o que nós trouxemos hoje foi o que você precisa saber antes do tráfego pago. Todo mundo sabe o que é tráfego pago? Quem não sabe, né? Posso perguntar para vocês? Posso chamar, então? Fazer uma chamadinha oral? Sou professora, tá? É normal isso acontecer. Apontar assim, tudo bem? O que é tráfego pago? Eu pergunto, eu penso, não respondi. Eu sou. Vaieira, você? Pode falar. Pagar para aparecer para quem quer te ver. Precisa te ver, tá precisando do seu serviço, talvez. 2 pontos para você, tá no caminho. Pagar para quem quer te ver seu serviço. Pagar onde? Pagar o quê? Pagar para quem? O pagamento de anúncio online. Quando a gente fala de tráfego pago hoje, a gente já leva para essa ideia, né, de tráfego dentro da internet. Então, pagar para alguma coisa acontecer na internet. Tráfego pago também é sinônimo de campanha, né, de investimento no Google, de investimento no Instagram e todas as redes sociais. Então, isso é o que eu estou falando. O que eu preciso fazer antes de estar pensando em tráfego pago, tá bom? Então, a primeira notícia divertida que eu tenho para você é que o tráfego pago não faz milagre. Então, não adianta você chegar numa agência e falar assim, olha, minha empresa está muito mal, eu preciso levantar e eu preciso fazer campanha para dar certo. Você já chegou num momento um pouquinho, já passou o seu momento, tá? Sinto lhe informar. Você tem que chegar antes. O marketing tem que trabalhar para a sua empresa se manter, não para ela simplesmente levantar do nada. Ou então, às vezes, chega no marketing, a gente que trabalha com tráfego principalmente fala assim, então, eu tenho X, sei lá, tenho R$100, preciso de um lead, de 2, 3 leads, e preciso que eu tenha no final um lucro de 10 mil. Então, amigo, não vai dar certo isso, tá? Não vai acontecer. O tráfego pago, ele trabalha junto com a sua empresa e ele vai evoluindo junto com a sua empresa, não é do dia para a noite. E é importante a gente falar isso para as pessoas, porque às vezes a gente pensa que o tráfego pago é uma boia de salvação. E não é. Ela vai caminhar junto com você para que você tenha o resultado que você está esperando. Então, a gente ainda não faz milagre. A gente faz muita coisa, mas milagre ainda não. E aí, a gente trouxe 3 pontos para vocês. Desconfigurou um pouquinho do seu olho. Para a gente pensar antes do tráfego pago, que é vendas... Não. Vendas, produto e o posicionamento. Então, são 3 pontos importantes que a gente precisa pensar antes de fazer campanha. Eu vou começar a investir no tráfego. O que eu tenho que pensar? Isso aqui, antes. Ele está pronto para quando a agência chegar para você, é isso que eu costumo perguntar para os nossos clientes. Tá? Então, falando de posicionamento. A gente tem aqui no grupo a Mayara, que fala de brand, tem a Ju também, que trabalha bastante com isso, tem a irmã da Ju, cadê a irmã da Ju também? E que trabalha para a questão de posicionamento, rede social. O posicionamento é como as pessoas vão ver a sua empresa. Como você quer que as pessoas vejam a sua empresa? É uma empresa que tem uma linha mais divertida? É uma empresa que quer mostrar credibilidade, quer mostrar autoridade? São reflexões, tá? Para vocês irem pensando, porque no final dessa apresentação vai ter uma prova com 20 questões para vocês escolherem. Nunca li. Mas é para vocês irem pensando, como que as pessoas estão vendo a sua empresa? Érica, eu faço 3 posts por semana, eu faço 1 post por semana. Não é isso. Não é questão de postagem. É como elas estão vendo, como você se posiciona nas redes sociais. Você fala, você não fala. Eu não quero aparecer, eu quero aparecer. Eu quero que seja, eu quero que use bastante vídeo, eu quero que use pouco vídeo. Eu sou uma empresa divertida, eu sou uma empresa mais séria, eu sou uma empresa que é nova, que é recente. Tudo que eu vou me posicionar. É para isso que vocês precisam pensar nesse momento. E aí, as redes sociais são ferramentas importantes para que você faça isso. Então, a gente tem hoje o Instagram,
que é uma rede bem importante, porém não é a única. A gente tem YouTube, LinkedIn, TikTok e várias outras. Qual dessas você deve estar? Para o marketing, você tem que estar em todas. Mas você pode alinhar que é a que é mais interessante para a sua empresa naquele momento. Se você quer fazer negócio com outras empresas, te indico o LinkedIn, por exemplo. Então, não necessariamente você tem que estar igual a todo mundo. Isso é importante. Aí eu tenho que fazer Instagram porque meu amigo faz Instagram. Não. Tem que fazer Instagram porque a sua empresa precisa estar no Instagram. Ah, eu tenho que fazer LinkedIn porque o meu amiguinho está fazendo LinkedIn. Acontece muito isso. O cliente fecha para a gente o pacote de uma rede social, de gestão dessa rede, ou mesmo de campanha, e depois ele chega no outro dia. Ah, eu descobri que meu amigo está fazendo Pinterest, também quero fazer. Por quê? A sua empresa tem que estar lá? E lá é a melhor rede social para ela se apresentar? Para vocês pensarem um pouquinho nisso. E aí, nessa questão de posicionamento, a gente trouxe uma cliente nossa. Nessa primeira imagem, ela antes, né? As redes sociais dela antes do posicionamento dela, é a Neide Almeida. Todos os clientes que a gente vai citar aqui, a gente teve autorização para poder falar deles, tá? E ela fazia as postagens dela, tradicionalmente, ali, sozinha, do jeitinho dela. Depois, ela chamou a gente para começar a organizar as redes sociais dela e principalmente por conta do posicionamento dela. Ela trabalha como personal organizer, então, olha só que maravilha. Você vai fazer uma viagem, você contrata ela vai lá, você vai mudar, desculpa. Ela tira tudo, encaixota tudo, etiqueta tudo, organiza tudo. Aí você vai viajar para o cruzeiro, você vai ganhar um JEP. Quando você voltar na casa nova, ela já colocou tudo organizado da melhor forma possível, na ordem certa, do tamanho certo, do jeito certo. A sua vida fica muito mais fácil. Eu queria ter uma Neide na minha vida, mas ainda não tenho. Mas ela precisava se posicionar porque os clientes dela, ela é de São Paulo, e eu te médio um pouquinho mais alto. É um serviço que ela... E não é todo mundo, né? Não é esse serviço essencial. Então, ela precisava se posicionar desse jeito para que as outras pessoas pudessem ver valor no serviço dela e, no fim, ela cobrava. Ela não é uma diarista, ela não é faxineira. É diferente o serviço. Então, tudo isso é importante para que ela se posicione e a gente entenda na hora de fazer campanha para ela. Estou falando do antes do tráfego do par, né? E aí, foi uma coisa bem interessante, que aquele último... Você consegue contar ele, esse vídeo? Esse vídeo, ele foi um vídeo recente que a gente postou na última semana. É a primeira parte do feed dela. E esse vídeo, a gente conseguiu convencê-la a chamar alguém para fazer... Ela é de São Paulo, eu tô aqui. A chamar alguém para fazer a filmagem legal do vídeo. Vocês não vão dormir, né? Tá tudo bem. E, não, tá bom. Tá. Tá bom? Tá bem. Agora sim. Vocês estão me vendo? Então, aquele vídeo que apontou ficou legal porque ela chamou um videomaker para fazer um vídeo com ela, então a gente conseguiu convencê-la. E assim, o trabalho da agência também muitas vezes vai nesse caminho, né? De convencer a pessoa a fazer algumas coisas. Ela aqui, nesse momento, orientar. Aqui nesse momento ela não tinha fotos profissionais, né? Ela tinha fotos que ela tirava dela mesma. E aí, muitas vezes ela ia fazer trabalhos em locais incríveis, em casas incríveis, e não tirava uma foto. Aí a gente ia pedir para ela foto, ela não tinha, ou às vezes ela tinha as fotos dela, como o Pedro brinca, né, toda embaçadinha ali, meio ruimzinha de te usar. Não trazia a credibilidade que ela precisava, não trazia o posicionamento que ela precisava. Então ela conseguiu agora tirar as fotos profissionais, ela pagou a gente orientou, porque chegou na gente assim, Érica, eu não posso ter um videomaker correndo atrás de mim o dia inteiro. Por quê? Custa. E segundo, eu tô na casa das pessoas. E geralmente pessoas de então, alto padrão não tem uma terceira pessoa correndo, filmando a casa dela toda. Então a gente teve que montar um esquema junto com ela e com o videomaker para que ela conseguisse chegar pontualmente na casa que ela precisava, gravar exatamente o que a gente precisava, e foi isso que ela fez. Então agora ela tem conteúdo um bom período do posicionamento que ela precisa, com as falas que ela precisa, do jeito que ela quer se posicionar. É assim que a gente trabalha também. Isso para o Instagram, mas pode fazer para qualquer outra rede social. A outra tríade que a gente falou foi do produto, né? Então, é importante que nós, donos de empresa, nós empresários, empreendedores, precisamos conhecer o diferencial do nosso produto. Precisamos analisar o concorrente. Precisamos entender o que o nosso produto resolve, quais são os benefícios do nosso produto. E isso aqui não é só feito lá no... Poxa, Pedro, documental nem isso. Quando você faz uma empresa... Não é só no plano de negócio. Isso aqui tem que ser feito constantemente. Porque às vezes a gente lança um produto, aí passa 1, 2 anos, e você não revisou seu produto e tá achando que ele tá sensacional. E não tá, cara. Só de inteligência artificial, se a gente começar a citar isso, a coisa se atualiza a cada 15 segundos. Então você tem que se atualizar em relação aos seus produtos. Por quê? Como eu vou fazer tráfego pago? Como que nós vamos fazer tráfego pago se a gente não sabe realmente o que seu produto resolve? Né? A gente precisa, juntos com vocês, defenderem esses produtos. E aqui tem uma outra cliente nossa, que é a doutora Charlot. A doutora Charlot é uma empresa de vestimentos médicos, né? Que nós chamamos scrubs, são pijamas médicos, né? Para
Ela fabrica, é fabricante e vendedora. E quando ela chegou pra gente, ela já tá com a gente há 3 anos, também fazendo campanha, fazendo loja, fazendo a gente faz vários serviços pra ela. Ela conhece muito do produto dela, mas tem uma série de questões, por exemplo, da análise da concorrente. Ela tem uma concorrente master, ela quer ser igual, né, a referência dela, na verdade. E aí, só que o produto dessa concorrente dela é muito bom, é muito mais caro que o dela, ela tem um valor intermediário dentro do mercado e vende muito feminino, mas vende assim muito, muito, muito. Há 3 anos com a Dona Charlotte. E a gente começou a vender, fazendo campanha para produto feminino, fazendo produto feminino e estava começando a desenvolver ali. De repente, ela falou assim: tem uns masculinos aqui que não tá rolando muito, vamos fazer uma campanha para desovar e tal. Eu falei, beleza, vamos. Ela conhece o produto dela, vamos desovar os produtos masculinos. Só que a gente não tinha nem muita concorrência no masculino. O que aconteceu? A gente estourou vender masculino. Então a gente teve um retorno, né, um ROI de 10,6 de investimento de R$ 500. A gente conseguiu 5K numa campanha, porque ela investiu R$ 500 só em produtos masculinos. Entendeu? Então, assim, é importante a gente conhecer o nosso produto, é importante a gente conhecer os concorrentes. E a gente está trabalhando nisso agora. A gente está vendendo os crios masculinos. E estamos crescendo nessa área. Por quê? A concorrência está focada no feminino. E hoje os homens cada vez mais são mais, perdão, os barbeiros, né? São cada vez mais arrumadinhos, isso aqui, não sei o que. Os médicos também querem se apresentar. E ela tem um produto de qualidade, então ela acaba resolvendo isso. E daí, nas últimas campanhas, a gente vê que o nosso ROI tá crescente. Claro que aqui tem um fator interessante, que é o investimento. A Cachalô, a gente fica brincando com o investimento. Ah, Charlotte, pelo amor de Deus, põe mais investimento. Porque aí ela, como empreendedora, ela recebe o valor e muitas vezes não retorna para as campanhas. Ela usa para outras coisas dentro da empresa. A gente fica nos combinadinhos com ela para que a gente chegue lá. Não é isso? Se olhar o número ali, ó, quando ela investiu 2.000, tornou para ela o dobro. Isso. E aí, o Pedro falou, isso aqui é uma campanha, tá? Eu trouxe dentro do gerenciador uma campanha para mostrar para vocês como que a gente analisa os resultados depois. É claro que cada empresa tem um índice para ser analisado. Dependendo da campanha que a gente vai fazer, pode ser clique, pode ser visualização, pode ser venda. O dela, essa aqui é uma campanha de venda. Enviei outras campanhas rodando junto com essa, tá? Então, pode ser venda, então depende. No caso dela, a minha análise é de quanto foi o retorno sobre investimento. É isso que eu mostro para ela. É isso que é o mais importante para ela. Eu investi 500, quer saber quanto voltou. E nem sempre as campanhas dão certo. Às vezes a gente roda uma campanha, vê que ela não tá legal, a nossa função é lá pausar a campanha, parar e entender por que não deu certo, tá? Só complementando, no caso dela, teve a questão do tempo também. Isso aqui não foi no primeiro, segundo mês. Ela já está com a gente há um bom tempo. Até a gente conseguir esse resultado, foi cerca de 1 ano. Porque a gente estava insistindo no feminino, só que ele não ia, não ia, não ia. Quando a gente começou a perceber o masculino, foi onde começou a dar a virada de chave para ela. Então tem a questão de não parar. Começou, não para mais, né? Isso é interessante no dentro do tráfego também. Bom, e a questão das vendas, que era o terceiro tripé que eu trouxe, é justamente o que você pode pensar para ajudar a nossa agência na hora de trabalhar? Script de vendas. Ter um passo a passo da condução. Por quê? Quando a gente começa com o tráfego pago, começa a vir um movimento para você, empreendedor. Aí a pessoa liga e fala assim, ô João, eu quero tal coisa. Aí o João, cada hora atende de um jeito diferente o cliente. É importante ele ter uma linha de orientação do que ele vai falar, tá? Quais são as dores desse meu cliente, porque se eu sei as dores do meu cliente, eu sei como meu produto pode resolver essas dores. Tá lá no produto, a gente falou agora há pouco. Então, é legal vocês pensarem nisso e montar o script de venda de cada um de vocês. Eric, você fazer isso. Conversa com a gente depois, eu chamo o Pedro. Conversa entre vocês. Se você conversar meia hora com alguém aqui, você já vai conseguir ter uma ideia do que as pessoas estão fazendo. Matriz de objeção. Isso aqui é muito importante. Se eu vendo para alguém e alguém fala, tá caro, eu tenho que saber retrucar isso. Ou ele vai falar, tá caro, realmente, tá, tchau. Não posso. Mas será que, no meu caso, é só preço? Às vezes não. Às vezes a pessoa pode virar para mim e falar assim, não estou no momento. Aí eu tenho que retrucar isso. Esse produto não é para mim. Por que não? Então, eu tenho que ter uma matriz de objeção. E vocês também têm que ter uma matriz de objeção. Para poder ir minando esses não que a gente recebe. Agora, se você não está preparado, ou se você não pensou nisso, a hora que o tráfego levar um monte de gente para você vai falar assim para mim, Érica, veio 20 pessoas falar comigo, só fechei com uma. Tudo bem, legal, acontece. Aí eu vou perguntar, por que você só fechou com uma? Porque um era assim, um era assado, não sei o quê. Aí você começa a
minar suas próprias possibilidades, porque você não estava preparado para atender aquela pessoa. Então, é importante a gente pensar na matriz de objeção. Tá? Aqui trouxe duas questões, né? Tipo e explicação. Então, o cliente começa a comparar com o concorrente. Ah, porque eu já estou trabalhando com a outra empresa. Ah, tudo bem, como que eu posso somar esse trabalho que você já tem? Olha, legal, você, igual da Charlotte, você compra da concorrente lá, você comprou o pijama da concorrente, mas eu tenho o jaleco. E o meu jaleco vai ficar certinho com o pijama que você já tem. Então, você vai trazendo argumento para que a pessoa realmente pense, pode ser. Não é enganar, é simplesmente mostrar para ela que o seu produto também pode somar aquilo que ela está fazendo, né? E uma outra coisa dentro de vendas é como resolver. Entender o que ele gosta ou não, no caso do seu concorrente, mostrar seus diferenciais, os seus cases, porque tudo isso traz o cliente para o seu lado, faz essa venda poder acontecer. No caso da Lady, por exemplo, ela, mostrando o meu caso, né, a minha situação, ela virou para mim e disse, Érica, eu não tenho experiência de venda, né? Eu fiz CLT a vida inteira, fiz vários cursos de personal organizer, agora estou atuando nisso, mas atuo muito com uma outra parceira que consegue os clientes e eu vou lá como auxiliar. E eu quero conseguir os meus clientes. Só que eu não sei fazer venda. Essa era a dor dela. Ela é minha cliente, assim como vocês têm as dores dos clientes de vocês. Você não sabe? Não, vou parar com a campanha porque você não vai parar com a campanha. Você precisa aprender a vender? Eu vou fazer um portfólio. Aí nós fomos lá fazer um portfólio para ela. Mas eu fiz o portfólio, agora eu não sei como entregar o portfólio. Não sabe? Então vai fazer curso XPTO. Mas eu tenho vergonha de falar para gravar os vídeos. Então faz um curso de oratória. Eu fui, tudo que ela ia falando não, eu ia cutucando ela para ir fazendo coisas, buscando, mostrando para ela que existam outras possibilidades. Então, a gente tem que estar preparado para que esses clientes consigam ir evoluindo também e cada vez se fidelizem mais com você, porque eles sabem que você resolve o problema dele. E dentro do marketing é isso que a gente precisa para começar a fazer essas campanhas. E falando um pouquinho de números, né? 78 para os lobos, né? Ficarem felizes também. 78% dos consumidores, eles consomem de quem responde primeiro. Aí você olha lá seu WhatsApp, o cara falou com você uma semana antes do feriado. Você ainda não respondeu aí. Respostas rápidas no canal que ele usa. O cara te perguntou pelo direct do Instagram, mas você não gosta do direct do Instagram. Vou responder ele pelo WhatsApp. Já foi, tá? Ele tá lá no Instagram. Ou ele tá lá no TikTok. Não sei aonde a sua empresa tem canal de comunicação. Todo mundo tá usando o WhatsApp. Então, 93% hoje está conectado ao WhatsApp. Das pessoas, né? Dos consumidores são conectados ao WhatsApp. Fique atento a essa ferramenta. Ela é muito importante. Hoje, dentro do Instagram, 50% já compraram pelo aplicativo. Então, se você tem Instagram e ele está desativo, dependendo da sua empresa, do seu serviço, do que você oferece, pense em fazer negócio por ele. Veja como você pode usá-lo para fazer venda, né? E aqui, o dado é do Instagram, mas eu penso também que você possa usar outras redes. LinkedIn, TikTok está crescendo em relação a isso. E aí, é uma outra descoberta que a gente tem aí de produtos novos pelo TikTok. Se o seu público for público mais jovem, ele está no TikTok. E eles estão descobrindo coisas dentro do TikTok. Antigamente, né, olha só, não muito tempo atrás, a gente usava o quê para fazer pesquisa de produto? Aonde você pesquisava coisas? No Google. A gente faz isso? Faz. Muito. Vai continuar fazendo? Sim, vai. Porém, hoje tem outras ferramentas também. Não é para você abandonar o Google loucamente e buscar... Não é isso, gente. Elas estão juntas. Então, você vai usar o Google. A gente busca por onde também? Pelo YouTube. Como que eu faço campanha dentro do YouTube? Sabe quando você assiste seu vídeo de culinária? E aparece lá os 10 segundinhos vendendo um avental maravilhoso para você usar, com várias coisinhas, tipo colher e tal? Tá, aquele avental maravilhoso que apareceu uns 10 segundos que você não consegue pular é um patrocinado. É uma campanha que tá rolando. No YouTube também rola campanha, também rola pesquisa. TikTok também. Hoje os jovens querem saber de alguma coisa mais recente, vai lá pro TikTok. E eles são bombardeados por coisas lá dentro. Nós também que somos jovens, né, devemos estar lá também. E 82% dos consumidores se sentem positivos com a marca após uma mensagem personalizada. E esse personalizada é cada vez mais personalizada, não é só chamar o cliente pelo nome, tá? Porque hoje tem 200 mil bots que fazem isso, põe seu nome lá e pronto, acabou. Hoje o personalizado é você saber assim, olha, eu falei com o Dr. Fábio semana passada e ele me falou que o filho dele estava resfriado. Aí eu vou falar com ele hoje, ele é meu cliente, ou ele é meu lead, né? Tô buscando ele para se clicar. Oi, Dr. Fábio, tudo bem? A gente quer reunião hoje. Mas hoje é um bom dia, o seu filho tá melhor? Não sei o quê. Então ele vai se sentindo mais próximo e esse personalizado vai ficando mais atraente para quem está te recebendo do outro lado, né? Vai ser importante. Tudo isso para a gente começar a pensar de tráfego pago. E aí,
O que você precisa saber sobre o tráfego pago? Agora é minha vez. Pô, como eu ia apresentar sozinho com a máquina de oratória aqui do meu lado? Não tem como. Tem que pôr pra lá, pô. Então, bom, sabendo agora tudo o que a gente organiza antes do tráfego pago, vamos falar um pouco sobre o tráfego. Também não vai ser só tráfego? Quanto passa aí? Tudo bem. O que é o tráfego? É a sua máquina de vendas digital. É uma maneira que a gente tem do cliente vir até a gente, né? A gente trabalha, prospecta de todas as formas, todos os canais que a gente tem, e o tráfego é um dos canais. O cliente vai buscar sobre o seu produto, ou você vai aparecer falando do seu produto para ele, e ele vai estar atrás de você. Então, o que a gente tem dentro do tráfego pago? Dentro dessa maquininha de vendas? A visibilidade inteligente. A visibilidade inteligente é o tráfego, onde a gente vai pôr dinheiro numa ferramenta para aparecer para o cliente na hora que que ele precisa ver a gente, né? Então, tá no Instagram, você segue o perfil de algo que você gosta e aí a gente vai estar no meio aparecendo para ele. Dentro do tráfego, a gente tem o Google, tem a Meta, tem o TikTok, tem diversas ferramentas. O que a gente tem hoje, aprofundando um pouco? No Google, a gente usa ele para uma busca ativa, que é o que a Erika falou, né? A gente tem o perfil de buscar no Google muitas coisas. Então, na hora que busca, você vai ver as 4 primeiras anúncios escritos, né? E aquilo a pessoa está pagando para aparecer ali. E é uma oportunidade muito grande. A gente dificilmente, hoje em dia, rola para baixo dos locais, né? Então, tem a pesquisa paga, o mapa, e para baixo o CEO está longe. E tem a parte do Google Meu Negócio também. Então, tem o Google Meu Negócio, você está aparecendo local, mas você ainda está concorrendo. Tem como pagar para pular e aparecer na frente dos locais. Então, você vai ser buscado no Google Maps e vai aparecer na frente do seu concorrente, que está pagando. E o Google quer o nosso rico dinheirinho. O Meta, a gente costuma utilizar para aparecer de forma passiva. A pessoa vai estar navegando ou buscou por algo que ela gosta e a gente vai estar aparecendo conforme o interesse dela, né? O interesse, comportamento. Pô, em vez de iPhone, é um público maravilhoso, porque tem um público no Facebook que é só do iPhone. O cara usa iPhone, você vai aparecer. Então, manutenção de iPhone, venda de iPhone é maravilhoso. Depois do tráfego pago, a gente pode direcionar o seu cliente direto para o seu WhatsApp. Só que é o que acontece. Não vai ter filtro. Porque o marketing, a gente quer atrair o cliente. E quem vai filtrar? Quem vai fazer esse atendimento? Cai no WhatsApp, sobrecarrega o WhatsApp. Por isso, a gente tem um filtro de clientes, que é a página de vendas. Então, por isso que a gente costuma ofertar também uma landing page, ou seu site. Porque direcionando o cliente para o seu site, a gente vai quebrar diversas objeções que você não vai precisar ficar respondendo para ele. Um exemplo, nosso amigo Fábio, por exemplo, ele não atende convênio. O site dele não está dizendo ainda, a gente vai corrigir, mas ainda não está dizendo que não atende convênio. Então, ele ou a secretária dele acaba perdendo muito tempo respondendo esse, pô, não atendo convênio, não atendo convênio, não para ver. Se a pessoa é direcionada para o site e no site já está falando que não atende convênio, vai ter também o infeliz que vai cair no WhatsApp perguntando se atende convênio, mas putz, vai cair 10% das pessoas que verem vão atrás do convênio. Então, o filtro é a página. E depois o funil de venda, que é a parte de vendas que a Erika comentou, certo? A gente impactou o cliente, filtramos o cliente, e aí ele caiu na sua mão. O que vai acontecer? Vai cair a parte do script de vendas que a Erika falou, posicionamento, tudo que você já preparou. Então, você vai saber a etapa que o seu cliente está, a objeção que ele tem, o que ele vai falar. Tem diversas formas de montar esse funil e tem formas da gente reimpactar de novo com o tráfego. Por exemplo, se o cliente me passa uma lista de WhatsApp de pessoas que não compraram por X motivo, a gente consegue impactar ele de uma forma muito mais barata, que é o remarketing, que a gente já sabe com o que a gente quer falar. Então, outro detalhe, a gente investe no Google. O cliente caiu na nossa página. A gente vai perseguir ele onde ele estiver. Porque na nossa página tem um pixel
uma tag, uma identificação, um crachá que a gente coloca, né, no visitante, que aonde ele estiver, a gente vai atrás dele. Por isso que quando você, buscou no Google, você vai uma geladeira. Rapaz, vai aparecer geladeira para você por um bom tempo. Você vai estar no UOL, vai aparecer geladeira. Você vai ir no Instagram, vai aparecer geladeira. Onde você estiver, ele vai aparecer geladeira. E é o Remart. E eles estão pagando muito pouco para ir atrás de você por isso. E o motor dessa máquina, o que faz ela funcionar é que a mesa está tampando a otimização diária, que é o que a gente faz. A gente entra todo dia na campanha do cliente, analisa as métricas, vê os dados e vamos melhorando um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, até que começam a funcionar de uma forma muito melhor. A princípio, a gente tem muito trabalho para fazer, é teste, 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 não é mágica, como a Erika falou. Não é milagre. Então, todo dia a gente está testando novos conteúdos, novos criativos. O criativo está atingindo, putz, eu estou com 5% de pessoas clicando no meu criativo. Pô, tá bom pra caramba. Agora tá indo para minha página, estão entrando em contato? Não, vamos ajustar a página. Então, tem uma etapa, tem um passo a passo, tem um método que a gente segue para ir melhorando o nosso tráfego, né? E agora, o que a gente precisa saber após o tráfego? Beleza, Henrique, fiz tudo isso, tá vindo cliente, e agora? Fica assim? Não, agora a gente melhora, melhoria contínua. Depois do tráfego, o que a gente pode adicionar? O CRM. Por que a gente vai precisar no momento do CRM? Para você vender para o seu cliente atual, de novo, né? Porque um exemplo pessoal, eu limpei meu sofá fazem 2 anos. A gente limpou o sofá. Até hoje não mandaram mensagem se eu quero limpar de novo. Se mandasse, tô com... Nem de Black Friday. Se mandasse, talvez eu limparia, entendeu? Por isso que é para vender para o cliente que já é cliente. Depois, a gente vai aquecer aquele cliente que ainda não comprou. Foi? Mas eu usei... Não foi à toa que eu usei esse exemplo, tá? Casinho, tô à venda aí. Não, eu não usei à toa. Aquecer quem ainda não comprou. O cliente entrou em contato com você, mas não fechou o negócio. Não fechou ainda. Ele não quer dizer que ele não comprou do concorrente. Ele pode estar esperando o melhor momento para ele. E aí, se você tem o seu CRM que fica entrando em contato de forma automática ou manual, você pode pegar o cliente de novo no momento da compra. Teve cliente que fechou com a gente depois de 1 ano. Então, o momento da compra não é aquele exato momento da conversa, muitas vezes. E o CRM ajuda nisso. E você vai ter o controle dos seus dados. O que eu quero dizer com isso? Se os seus dados estão todos no WhatsApp, os seus dados estão todos no Instagram, ou no Google, que seja. Imagina que o nosso amigo STF baixa uma norma, uma lei, e vai derrubar. Como muitas vezes já caiu o WhatsApp. E aí, o que você faz? Está tudo lá, seus dados. Você ficou na mão, certo? Você perdeu 20 anos de preso. 20 anos não, porque 20 anos de WhatsApp não tem, mas é isso que eu quero dizer. E, além disso, ele vai te lembrar a ter relacionamento com seu cliente. Vai te trazer data de aniversários. Você vai mandar aquele parabéns. Você vai saber o perfil de compra do seu cliente, o que ele compra de você. A cada 6 meses ele compra algo específico. Ou a cada 6 meses ele precisa limpar o meu sofá. Ele precisa limpar o sofá. O CRM vai te ajudar a lembrar disso. E qual é o motorzinho da máquina do CRM? É você estar sempre presente com o seu cliente. Você vai ser lembrado. Então, você vai ser lembrado no tráfego, na rede social orgânica e no CRM, que é o canal de comunicação. Hoje em dia, a conversa é um novo clique também. Você desenvolver uma conversa com a pessoa é o que a gente antigamente falava do clique, vendia clique. Então, o CRM tem sido cada vez mais importante e está vindo pesado o CRM de WhatsApp. O CRM também é... Não tá falando à toa, não. Tô falando... Não, a gente também trabalha com CRM, estamos se especializando cada vez mais. Inclusive, a gente está se especializando também no antes do tráfego. Estamos melhorando cada vez mais. Isso que a gente quer apresentar para todos. Espero que tenham gostado. Se alguém quiser saber mais, é só entrar em contato com a gente. O QR Code está na tela. Vai ser um prazer conversar com vocês. Quem já conversou com a gente sabe, a gente entrega 150% da gente. Estamos à disposição, estamos abertos. Não escondo informação. Estamos aqui para conversar e para ajudar. Agradeço a todos.
Gente, obrigada pela apresentação, muito bacana. A gente acha que a gente conhece algumas coisas, né? Mas quando a gente escuta o especialista falando, a gente sabe que a gente sabe só. A gente sabe que a gente tem um problema, a gente sabe que a gente sabe que tem um problema, mas não sabe tudo que é essa entrega. Apesar de vocês terem explanado muito bem, gostei, parabéns. Eu queria abrir para perguntas. Alguém me pergunta para eles? Aqui, ó. Manda, Marcião. Vocês vão gostar. Manda a braba. Na verdade, não é nem pergunta, é implementação, né? Apesar de eu estar um pouquinho atrasado, tinha falado para o pessoal, inclusive no grupo do lançamento do Fortuna Zap, ele veio atender exatamente muitas das coisas que vocês falaram sobre dores. Número 1, planejamento estratégico. Esse é o diferencial do meu produto, que compete inclusive com o RD Station, que foi uma das dores que nós tivemos quando eu trabalhei com vocês. Então, o Fortuna Zap, ele integra com a sua página, então ele já recebe, já gera tudo ali, vai montando ali o CRM. Depois, ao invés de usar apenas a técnica de funil, usa a técnica de ampulheta. Então, você vem com o cliente desde o lead, virou cliente, depois, a partir dali, o CRM faz tudo isso que você falou, de lembrar da data de aniversário, fazer a revenda para o cliente, aplicando, inclusive, técnicas de upselling e cross-selling. Isso quem faz é uma IA interativa que vai estar se comunicando sozinha com o teu cliente. Estamos um pouquinho atrasados, mas em breve vocês vão poder comunicar com a minha IA, inclusive por áudio, e a versão 2.0, que sai daqui uns 60 dias, por telefone. A IA vai ligar para você, vai bater um papo com você, então isso vai ser bem disruptivo. É isso que eu estou trazendo aí para o grupo e para todo mundo que está precisando de uma ferramenta que não erra quando você treina ela. Olha que isso também é outra coisa dor que você falou. A pessoa não sabe vender. Ótimo. Vamos buscar a melhor empresa especialista em conversão, vamos treinar a IA e ela passa a atender seus clientes convertendo eles. Então é isso que eu estou trazendo para vocês de novidade. Massa demais. Eu tô sabendo desse projeto já. Gostei pra caramba. Legal, vai ser uma grande ferramenta aí para estar ajudando somente o pessoal de marketing e de planejamento estratégico. Em breve, pessoal. Pastor, me recebe, por favor. Marcelo. Aqui na sua frente. Opa. Parabéns, menino e menina. Agora vou fazer uma pergunta que me fizeram no Café com Ideias. É tudo lindo, maravilhoso. Foi que isso vai estudando esse. Ué, pode dar muito errado, cara. A gente já teve cliente que deu errado. A gente testou e não rolava a venda. Como teve clientes que começou a dar certo, também eu falei, desistimos. A gente já testou o Google, do Google não deu certo. Aí fomos pro Meta, o Meta começou a rolar. E aí o cliente muda de ideia. Então, a empresa tem que estar preparada para esse momento. A gente, no começo, né? A gente não tinha essa visão que o empresário ainda precisava de muita coisa antes do tráfego. Por isso que a gente começou a aprimorar-se lá, para preparar a pessoa também. E existe uma ferramenta que vocês utilizam que é mais assertiva? Ou isso a própria IA, como o Márcio disse, cria? Qual é esse tipo de ferramenta? Ou isso está inserido dentro da plataforma de cada... do Instagram, do Facebook e assim por diante, Google? Não, eu sou devagar com as coisas. Eu gosto de fazer manual eu mesmo. Inclusive o texto, eu treino, fico escrevendo texto. Uso a IA para ter ideias, mas eu ainda faço tudo sozinho. Sozinho não, mas tem equipe já, né? Mas a gente orienta e a gente sabe fazer. Legal. É uma pergunta com uma provocação, que eu acho que muita gente tem esse problema, tá? E aí eu vou levantar a bola para você vender o peixe aí. Olha, eu não sou muito bom com provérbios, assim, eu sou do papo vai ter. A gente sabe que o marketing ele vai funcionar, vai levar a pessoa, o marketing leva a pessoa até a porta, e aí inclui as ferramentas, o tráfego pago, leva a pessoa até a porta da nossa empresa. E o grande gargalo hoje, que acho que grande parte dos empresários aqui tem, quiçá do Brasil ou do mundo, é porque depois lá dentro da nossa empresa não tem uma pessoa que sabe atender com excelência, certo? Isso aí acho que é mato, né? Todo mundo sabe disso. Ah não, minha secretária sabe atender. Ela sabe atender, mas ela não sabe vender. Como é que vocês tratam desse assunto? Com qual leveza vocês levam isso para os donos de empresa, uma vez que vocês percebem que não tem alguém capacitado na equipe para dar continuidade no que vocês fizeram? Porque levar até lá
dever cumprido. O problema é que lá a pessoa não converte. E às vezes a pessoa que não converte lá a equipe dela não sabe vender, não converte, e ele acaba cancelando depois com vocês, falando assim, não tá funcionando. Como é que vocês levam esse assunto com leveza pro dono? A leveza da empresa é aérea. Será de coisa seja comida. A leveza é de cavalo lá, a leveza do coice de cavalo. Não, a gente conversa muito. A gente vai entender o caso do cliente, o que a gente puder ajudar, a gente ajuda, mas o que a gente não pode, a gente indica parceiro. A gente não trabalha sozinho. Então, se o cara tá com um problema grave na parte comercial, tá sem grana, não consegue pagar nada, putz, a gente vai ajudar de alguma forma. Agora, se ele tá podendo, a gente indica um parceiro que vai cuidar da parte comercial do negócio dele. Era essa? Mas vocês falam isso pro cliente. Sim, lá. Tem uma restrição ali. Não. Se falar, o cliente vai se ofender. Não, do jeito que a gente é transparente aqui com vocês, a gente é com o fim de legal. E a gente gosta de ajudar. A gente é apaixonado por negócio. Tanto que a gente não optou por nichar em um único segmento, porque eu gosto de aprender o negócio de cada pessoa, cada negócio novo. Então a gente tem que buscar sobre o perfil, aprender um monte de coisa. A IA tá ajudando pra caramba com isso. E se a gente puder ajudar nessa parte comercial, porque a gente também tá se especializando, porque muitos clientes também, como você falou, estão com problemas comerciais. Tem o vendedor, mas o vendedor é o atendimento, ele só atende o WhatsApp ali, não tem a técnica, não tem o script, não tem a matriz de objeção. Isso é um dos motivos que a gente escolheu a franquia, porque muito conteúdo que a gente trouxe, inclusive os números, foi numa convenção que a gente foi da Guias, que atualiza a gente. A gente está sempre atualizado com as coisas novas que vão acontecendo, as tendências, e essa tendência do comercial, de conversa, está cada vez maior. E é legal isso, Pedro, quando a pessoa que atende do outro lado é o dono, né? Porque aí ele sabe vender, na cabeça dele, né? Ele sabe vender, só não sabe o que aconteceu, mas ele sabe vender. Então a gente precisa ter muito tato, muita sensibilidade para falar, então, não é bem assim, criatura. E aí a gente vai trabalhando, aí mostra outras possibilidades. Em alguns casos ele entende, e como é o caso da Lady, ela super entendeu que ela chegou pra tipo assim, eu não tô conseguindo fechar, eles estão chegando e eu não tô conseguindo fechar, a coisa vai estar desespero, tipo, paz. Falei, não, então vamos buscar isso, vamos buscar, e fui buscando alternativas para conseguir melhorar. Tá perfeita? Claro que não, mas tá cada vez melhor. E quando a cliente se abre e permite isso, legal, mas se não permite também, maravilha. Né? A gente não consegue mudar a nossa situação. Inclusive em preço, a gente fala, porque a gente vê o que está rolando na campanha, é meio que um espelho, né? Por exemplo, um produto digital, e-book. Pessoa que vende e-book, vende curso. A gente tem, é teste, é puro teste. A gente tem que achar o preço que o consumidor vai querer pagar. A gente está rodando uma campanha na Inglaterra para um e-book de rosácea. A mulher, a especialista, quer vender a 50 libras. Um e-book de 12 páginas. Vendeu um. Não é o suficiente, entendeu? Então, agora, eu tive uma reunião com ela. Eu falei, vamos baixar o preço e depois ir subindo, a gente achar o que está acontecendo para poder gerar o ROI que a gente precisa. A gente precisa que essa maquininha se alimente, que venda para pagar o próprio silêncio, entendeu? Top. Henrique, parabéns. Sempre trazendo aí bons conteúdos pra gente. Hoje, para vocês, qual que é o maior desafio quando vocês postam um contrato com alguém? É o pessoal entregar o que você precisa? Qual que é o maior desafio que vocês têm? Se é que tem um desafio. Um desafio só a cada 7 segundos, tranquilinho. O marketing ele é feito de desafio, né? Se você quer tranquilidade, você não venha pro marketing. Vai fazer outra coisa, porque aqui cada hora é uma novidade. Eu tô aqui conversando com você, o celular tá apitando, porque alguém tá com alguma coisa, alguma dúvida, uma questão. Eu acho que nosso maior... Acho não, tenho certeza que nosso maior desafio é alinhamento, expectativa. Porque hoje as pessoas têm muita informação na internet, isso é maravilhoso. Só que às vezes ela pega a coisa pela metade e traz e quer igual. Por exemplo, eu tinha uma cliente que ela falou assim, postagem na rede social. Aí ela tem um comércio, né? Ela tem uma loja. E aí ela queria postagem igual do amiguinho. Só que o amiguinho lá, a concorrente dela, tirou a foto no ano certo, tirou a foto do jeito certo e ela queria fazer a montagem igual. Só que a gente não conseguia fazer porque
não foi tirada a foto do jeito que a outra pessoa tirou, entendeu? Então, eu preciso explicar isso. Então, eu tenho que alinhar as expectativas. Olha, isso em relação à rede social, em relação à campanha, é o que eu falei na apresentação. Às vezes a pessoa tem R$ 100 e quer 5.000 de retorno. Ou quer, olha, te dou 3 meses. Então, você nem vem. Porque 3 meses eu não consigo fazer o que você precisa. Eu posso em 3 meses te orientar, mostrar a situação atual. Mas em 3 meses não dá tempo. Então, esse alinhamento, expectativa, e tem vezes que o marketing ele vai fazer parte da sua empresa. Estamos juntos. Eu preciso que você tenha resultado para que você queira continuar comigo. E tudo bem se você não quiser também, mas vamos alinhar a expectativa. E eu, Érica, entendi isso no caminho, tá? Não é nem que eu acordei, nossa, tem que alinhar a expectativa. Não, eu às vezes no começo, ele falava, mas o cliente tá bravo comigo, por que será? Porque ele tava pensando uma coisa e eu pensando outra. Então, acho que esse é o nosso maior desafio, você. A gente tem. Isso é uma das coisas que a gente melhorou recentemente, né? A gente voltou a olhar para nossa empresa, começamos a ajustar processo, ver tudo que estava dando errado, depois de alguns problemas que aconteceram, umas entregas que não foram tão boas, e isso trouxe muita. A gente voltou lá para o antes do tráfego. Nós mesmos estamos aplicando em nós, e a gente está sempre revisitando essa melhoria. Mas o desafio com o cliente é bem o que a Erika falou, é o alimento de expectativa, e além disso, às vezes tem cliente que chega que ele tá precisando ser empurrado com toda a força e ele passa assim e não quer ir. Também é uma dificuldade, né? Mas são exceções. Pode perguntar, tá? O que eu estou entendendo é que vocês estão dizendo que o trabalho de vocês é uma ciência e como o cliente de vocês se comporta também é uma ciência a qual ele precisa se submeter. Se não se submeter, o trabalho de vocês pode ser maravilhoso, mas se ele não fizer do outro lado, resultado, nada. Vocês conseguiriam dar em algumas palavras as características dos perfis de clientes mais difíceis que vocês têm? Talvez se aplique para alguns de nós aqui, a gente pode se moldar para funcionar quando a gente contratar um tráfego passo. O Baranauê. Baranau. Pode começar aí. Não, tô pensando O ainda. cara que quer pôr R$ 100. Ah, certeza, não é sua tem, não fica. Não, então, são um dos Nossa. isso é posicionamento nosso que a gente está ajustando agora, tá? Porque a gente vendia o nosso serviço barato e o cliente às vezes não investia nem o que ele pagava pra gente. Aí não fazia sentido, sabe? Ele já pagava barato e investia menos ainda. E aí queria muito retorno, né? Não dá. Então, o nosso posicionamento agora está mudando, a gente está buscando tickets maiores que o cliente consegue pagar mais no tráfego, pro Google, não para a gente, assim. E aí ele vai a gente vai conseguir entregar mais resultado para ele. Eu vou responder ao contrário. Eu vou falar o que talvez a gente esteja buscando e o que o marketing precisa. Que o empresário ele esteja pronto para ouvir, né? Críticas positivas, que a gente também elogia, tá? Quando o cliente faz vídeo legal, a gente também elogia. É normal, mas a gente faz isso. Então, a gente busca pessoas que estejam prontas para isso, que estejam prontas para fazer. Tem que ser fazedores também, não adianta a pessoa só ficar ouvindo. Ah, acabou então. Então, por exemplo, eu mando script de vídeo. A criatura não grava, como é que fica, né? A gente não roda, aí luta, não fica. Aí eu mando stat. Aí depois ele me questiona. Ah, mas eu tenho stat pela minha rede social. Ué, você quer que eu faça o quê? Tá faltando uma coisa. Então, eu preciso de um fazedor do formato. Preciso que a pessoa esteja pronta para fazer ou que ela delegue para alguém fazer. Então, a pessoa tem que estar com vontade de fazer, tem que entender que o tráfego pago, principalmente, não é mágico. Ele vai ter um período ali de acontecer, para acontecer, e que a gente está 100% com ele. Como o Nick disse, a gente dá 150% nosso. Então, que ele também precisa dar os 150% dele também. Não adianta ele sumir. Às vezes, ele investe na gente, vai, depois de 3 meses, ele não. Como é que qual que é o plano? Criatura, eu tenho reunião semanal com você vai aparecer em uma delas. Então, a gente precisa que o cliente já com vontade de fazer também. Que ele acredite na empresa dele e que não acredite na gente. Vocês respondiam? Gente, só para não estourar o horário, o pessoal também precisa ir, quem é do comércio, já são 9h16. Yuri, faça a sua pergunta, daí eu vou encerrar. A gente vai continuar com o nosso Network Coffee Break. Vocês podem parar o casal aqui para mais perguntas. Pode falar, Yuri. Ricom, com o pouco que você ajudou eu lá no
com o perfil da Lume e tal, quando a gente colocou pouca coisa também, colocou estranhando no total, deu 100 contos, 150 contos, foi pouquinho. Mas já deu um baita resultado. Pensando nisso, cara, pensando no resultado que você já deu para algum cliente, vocês já deram para algum cliente, até mesmo, assim, sei lá, disparado, um resultado muito monstruoso que você gosta de falar, que você vê que foi o seu melhor resultado. Qual seria? A gente tem um cliente que... Ah, fala nome. Já tô... Falo não sei, eu tô... Tem um cliente aí, de uma instituição de ensino aí, Dá uma facilidade de... não está nessa sala, mas já esteve nessa sala. Opa, queria ver. Bom, a gente entrou com essa empresa, uma situação muito delicada deles. Quando eu digo delicada, de tudo. Tudo isso que a gente apresentou para eles, eles nem sabiam nem que nós estávamos dentro da empresa deles. Foi uma faculdade pra gente também. É. Faz uma faculdade pra gente. Chegou um momento que eles nem sabiam que nós estávamos dentro da empresa deles fazendo marketing, para você ter uma ideia. O tanto que eles estavam conhecendo da empresa deles, tá? E aí a gente aí se apresentou, fez aquela coisa toda, e começamos a rodar campanha, tal, e eles deram um valor para a gente de investimento e confiou. Quando a gente encerrou o nosso período de campanha, a gente comparou com o ano anterior com uma outra... Só complementando. Eles falaram que ia dar um valor e deram 30% do valor que eles falaram que ia dar. Começa por aí. E aí, quando a gente bateu para ver se os nossos resultados... Para eles, né? Que a gente precisava provar para eles ainda que eu tinha trazido o resultado que eles estavam buscando. A empresa anterior tinha investido, era 50k, né? 50k Era mais. no Meta e no Google. É. A gente investiu metade disso e trouxe mais inscritos para eles, o dobro de inscritos que a outra agência tinha trazido. Contando o geral, a gente trouxe basicamente o mesmo resultado, só que com 30% do investimento. Então, ele teve uma economia de 70%. Exatamente. Ele é. Nobel, estou se é louco. Não. 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 É águia com o... E doido. E só número. Eu gosto de número. Eu entendo o que ele fala. A própria Charlotte, a gente tem uma relação muito divertida com ela. Ontem, ela me mandou 2 vídeos. E aí, um dos vídeos, ela me mandou o áudio que ela falou assim, olha, super confio neles, porque essa outra pessoa estava com questão de confiança com a agência e tal. Super confio neles, eles têm todas as minhas senhas. E, de fato, mesmo no período que ela não foi cliente nossa, ela me ligava, qual que é a senha do Instagram mesmo? Eu tinha o acesso dela. E aí, ela mandou esse áudio falando que o resultado ainda dela não é maior, porque ela já entendeu que ela não investe o que ela deveria investir para que esse resultado acontecesse. Então, isso é muito legal. Quando o cliente fala, indica a gente para uma outra pessoa, nesse tom, a pessoa marcou uma reunião comigo hoje. Então, acho que é um ponto muito legal da gente falar também. Eu sou parceira da Charlotte há 3 anos e a gente vai nessa saga com ela. Com ela, com a Leite, com todos que estão ali. Se a gente tivesse podendo gastar um pouquinho mais, a gente entrava de sócio com ela, porque o que falta ali mesmo é a grana do tráfego e vai... Ela tá no ponto que só falta ela pôr 5 mil para ver o que acontece. Pois é. E consegue. A própria campanha dela, se ela pegasse a campanha e reinvestisse 100%, a gente conseguiria alcançar um resultado muito interessante. Mas chegaremos lá. Na próxima palestra, temos do case de sucesso no próximo. Espero esse case, hein, gente? Super. Parabéns, eu vou agora fazer o encerramento, porque a galera precisa, né, sair liberada aí. Uma salva de palmas. E pessoal da Guimopi.